Vamos discutir um pouco a teoria que está por base da experiência da rampa, ou seja, do plano inclinado, onde vamos lançar um objeto cilíndrico a descer esse plano, que vai rolar e vai ter um movimento de translação. Antes de mais, vamos relembrar os conceitos de massa e de momento de inércia. A massa é uma propriedade do corpo que mede a resistência que o corpo oferece ao mudar o seu estado de translação. Quer dizer, se eu aplicar uma força num corpo, ele vai resistir à mudança do seu estado de translação através da inércia, mas aí apenas a massa é a única propriedade que vai afetar, digamos, a aceleração final que o corpo irá obter. Portanto, depende apenas da sua densidade e do seu volume, não importa a sua geometria. No caso da rotação, a propriedade que interessa é a do momento de inércia. Esta propriedade mede a resistência que o corpo oferece ao mudar o seu estado de rotação. Portanto, se eu quiser alterar o estado de rotação de um corpo, não basta considerar a massa desse corpo, mas tem que considerar a geometria do corpo. O momento de inércia é definido por este integral que é calculado para cada elemento de massa do corpo em função da sua posição relativamente a um eixo, que é o eixo de rotação. Portanto, o momento de inércia pode ser usado ou não depois como eixo de rotação, mas o momento de inércia é sempre calculado relativamente a um eixo. Por exemplo, nos casos mais simples, temos o cilindro oco. Se calcularmos este integral para um cilindro oco, vemos que a massa do cilindro M está toda distribuída à mesma distância do eixo de rotação. Portanto, o cálculo deste integral dá simplesmente a massa vezes o raio ao quadrado. No caso de um cilindro maciço, nem toda a massa está distribuída na parte exterior do cilindro, não é? Nem toda a massa está nesta parte exterior, existe alguma massa no interior. O que quer dizer que nem toda a massa está à posição R do cilindro. Como consequência, o valor do momento de inércia de um cilindro maciço é menor que o momento de inércia de um cilindro oco. Portanto, no caso intermédio, se quisermos um caso intermédio, temos um cilindro espesso que tem uma certa espessura, é oco no seu interior, definindo o raio interno e o raio externo. A expressão que dá o momento de inércia é, no fundo, uma combinação destas expressões anteriores, que se reduz a cada uma delas consoante o papel de RI e RE seja aqui adequadamente mudado. Portanto, em termos genéricos, para resumir, o que nos interessa agora, na experiência que vamos realizar, para além da massa para o movimento de translação, é o efeito do momento de inércia na rotação de um corpo. A geometria do nosso corpo, como já referi, é a do cilindro, e nós, é o maciço, o cilindro maciço e o cilindro espesso, e o que nós vamos fazer na experiência é determinar o seu momento de inércia experimental e comparar com os valores calculados teoricamente, que são dados por estas expressões. Ora, vamos então considerar as condições da nossa experiência. É um plano inclinado, que tem uma certa dimensão, e temos um corpo que vai rolar ao longo do plano. Além de rolar, vai transladar, vai descrever um movimento de translação. O seu centro de massa desloca-se à medida que o corpo desce, mas o corpo não desce livremente. O corpo tem que rolar para descer. Para estudar a cinemática deste problema físico, começamos por considerar as forças que estão a atuar no corpo. Portanto, uma das forças é o seu peso. O seu peso pode ser decomposto em duas componentes. Uma componente que é horizontal ao movimento do corpo, responsável pela sua translação, e uma outra componente perpendicular ao movimento de translação e de rotação do corpo. Esta componente perpendicular dá origem, neste ponto de contacto, a uma força de atrito. Portanto, e esta força de atrito que é, de facto, responsável pela rotação do objeto conforme desce, porque se não houver força de atrito, ele só escorrega, não roda. Portanto, estamos a considerar o caso em que vai haver rolamento sem escorregamento. Ora, as equações mais genéricas que descrevem este movimento podem ser representadas, a primeira, pela equação que descreve a translação, que é a equação de Newton, na sua forma mais direta, em que cá temos a massa do corpo como elemento de proporcionalidade entre a força e a aceleração que ele adquire. A força que é aplicada, neste caso a resultante das forças, e a aceleração que ele adquire. A resultante das forças tem a ver com a componente do peso segundo a direção do movimento e com a força de atrito. Ora, substituindo isto pelos valores
corretos, em que projetamos a componente do peso na direção do movimento, que é vezes o seno do ângulo θ, e integramos também na equação o efeito da força de atrito, que é o de retardar o movimento de translação. A resultante das forças é dada por este termo. Esta equação não é por si suficiente para descrever todo o movimento, uma vez que o corpo está animado de um movimento de rotação. Temos que entrar em conta com o papel da força de atrito, que aqui está. Portanto, reparem que esta força de atrito está como se estivesse a puxar este corpo para trás, neste ponto. O que implica uma rotação do corpo neste sentido. Se tivermos um corpo livre, uma roda de uma bicicleta, suspensa por este eixo, e puxássemos nesta zona a roda, ela rodava nesta direção. Este movimento que vai dar origem ao movimento de translação, simultaneamente com o movimento de rotação. Portanto, o papel desta força é o de criar um momento de uma força que faz o corpo rodar. Portanto, a sua forma mais genérica, o momento da força seria dado pelo produto vetorial entre a força de atrito e a distância, o vetor posição da distância do ponto, o vetor posição onde é aplicada a força de atrito relativamente ao eixo de rotação. Neste caso, este vetor, que é o R, é perpendicular à força de atrito, portanto, o produto vetorial é apenas dado pelo módulo dos dois vetores. Ora, é sabido, em termos da lei geral da cinemática e da dinâmica dos corpos, que o momento de uma força pode ser calculado a partir da derivada do momento angular relativamente a esse corpo. Este momento angular para um corpo, para o nosso caso, de rotação, é dado pelo momento de inércia vezes a velocidade angular. Portanto, temos aqui o momento de inércia vezes a velocidade angular. E a derivada deste termo apenas afeta a velocidade de rotação, porque o momento de inércia é constante. A velocidade de rotação vai variar à medida que o corpo vai descendo o plano, porque está sempre sob a ação da força de atrito, sempre a ação sobre esta força, portanto a sua velocidade de rotação vai aumentar. E daí o momento da força aplicada poder-se relacionar desta forma com o momento de inércia e a aceleração angular. Esta aceleração angular relaciona-se com a aceleração linear através desta expressão, A sobre R, e não esquecer que o momento de inércia, portanto, é o momento que vai ser calculado relativamente ao eixo que passa pelo centro de rotação do nosso objeto. Ora, do conjunto destas duas equações, podemos resolvê-las, este sistema de equações, para obter a aceleração que o corpo vai obter, a aceleração de translação, à medida que progride no percurso da sua trajetória. Esta aceleração é constante, porque a inclinação do plano é constante, portanto, a ação das forças sobre o corpo não varia, a força resultante da força não varia, portanto, a aceleração em si é constante. A força de atrito pode ser dada por esta expressão, que é retirada da relação que a aceleração angular tem, nesta expressão, com o momento da força. Ora, podemos reparar que a aceleração da translação é menor do que seria no caso ideal do corpo descer sem atrito e sem rolar. Num caso em que o corpo desce sem atrito e sem rolar, a aceleração só tem este termo. Agora, temos um termo no denominador que inclui o momento de inércia do corpo. Portanto, para corpos de inércia elevada, reparamos que a velocidade de translação é menor. Para corpos de inércia menor, a aceleração de translação é maior. E para corpos que não têm inércia, ou seja, se não houver rotação, este termo desaparece e isto fica sobre 1. Ou seja, fica novamente G seno θ. Das equações do movimento de translação, nomeadamente na equação da lei das velocidades e da lei dos espaços, podemos retirar uma relação entre a aceleração e a velocidade linear, resolvendo este sistema de equações. Reparamos que a velocidade inicial do objeto é largado do repouso, não existe V0, e na lei dos espaços, além de ser largado do repouso, o objeto é largado da posição S0 igual a 0. Ora, considerando estas condições iniciais, retiramos que a velocidade ao quadrado é igual a 2LA, que é a aceleração translação. De onde tiramos que a velocidade final do corpo é dada por a raiz quadrada de 2GH sobre este termo que tem um momento de inércia. Quando um corpo cai de uma altura h, a sua velocidade, se não rodar, se não tiver que despender energia na rotação, se for só na translação, a sua velocidade é apenas dada pela raiz de 2 vezes g vezes h. Agora, neste caso, porque o corpo rola,
então nem toda a energia vai para uma velocidade, vai para a energia cinética de translação. E a sua velocidade final é menor. É menor precisamente porque o corpo tem que rolar, e este termo aqui é o que digamos, inclui a energia que foi gasta para a rotação. Quanto maior a energia for gasta para a rotação, menor é a velocidade de translação. Portanto, em termos energéticos, podemos agora fazer uma consideração em termos energéticos. O corpo converte sempre, à medida que desce o plano inclinado, converte energia potencial gravítica a energia cinética de translação e a energia cinética de rotação. Portanto, no início, o que é que temos? Temos que a energia cinética do corpo é igual a zero, que ele parte do repouso, a sua energia potencial é igual a mgh, sendo a altura entre o ponto de partida e a referência do nosso potencial. Ou, talvez, o H também pode ser medido para qualquer ponto sob a trajetória do corpo, em que é esta distância assim. Portanto, vai diminuindo o H. A energia total que o corpo tem no final da trajetória ao longo do plano inclinado é a seguinte: não tem energia potencial, porque já percorreu todo o plano inclinado, e apenas tem energia cinética. A energia cinética tem o termo de translação, 1 meio de mv², e tem o termo de rotação, que é 1 meio de I ω². Podemos reparar aqui o paralelismo entre estas duas energias, em que a massa agora é substituída pelo momento de inércia na rotação e a velocidade de translação é substituída pela velocidade angular, a velocidade de rotação. Ora, num sistema isolado, a energia total permanece constante, à medida que se dão transformações nesse sistema, se não houver trocas de energia com o exterior. Portanto, as energias totais finais e iniciais do nosso sistema são iguais a uma constante. Podemos igualar essas energias para obter o valor da velocidade. A partir destas expressões, igualadas a esta, obtemos o valor da velocidade que o corpo adquire à medida que percorre o plano inclinado. Esta velocidade é igual à que obtivemos anteriormente pelas equações cinemáticas. Ainda utilizando a lei do movimento, as equações do movimento para as velocidades e para a aceleração, vimos que chegámos a esta expressão, onde podemos substituir o v por este valor obtido e obter o valor da aceleração. E esta aceleração é também igual ao valor que obtivemos anteriormente. Portanto, o que se verifica é que em qualquer ponto do plano, a relação entre a energia de translação, cinética de translação, e a energia cinética de rotação estão obrigatoriamente ligadas para que a sua soma total seja igual à energia potencial que o corpo foi perdendo. Portanto, esta energia potencial depende da altura a que o corpo está, e em cada ponto da sua altura se verificam estas relações para as velocidades de translação e de rotação nesse ponto. Ora, o tratamento analítico dos dados da experiência vai ser feito com base em medições experimentais e a comparação dos valores obtidos dos dados experimentais com os modelos teóricos. O que nós temos, e podem observar isto no vídeo que está na página da cadeira, é uma rampa que tem um marcador de um detector de posição do cilindro, tem 24 detectores de posição, e conseguimos medir o tempo, o instante em que um cilindro passa cada uma destas posições. Portanto, para a posição 1, 2, 3, por aí fora, conseguimos medir os instantes que o cilindro passa nessas posições. Ora, se nós depois representarmos um gráfico da posição do cilindro em função do tempo, obtemos algo deste género, que tem já a ver com o ramo, digamos, de uma parábola. O que nós podemos fazer a seguir é fazer um ajuste dos pontos experimentais a uma equação analítica que descreva a relação entre S e T. E o nosso ajuste vai ser feito com uma função do tipo polinomial de segunda ordem, em que os termos A, B1 e B2 são constantes. Mas a variável tem uma dependência, a variável independente tem uma dependência, a variável dependente tem uma dependência com a variável independente que é regida por um termo t ao quadrado e um termo linear. Portanto, isto é a forma mais genérica que nós poderemos pensar num movimento que tem um ramo de uma parábola, que é de uma relação entre duas quantidades que são descritas eventualmente pelo ramo de uma parábola.
que já sabemos que tem a ver com o nosso modelo teórico. Para recapitular o nosso modelo teórico, temos aqui a equação para a translação do movimento. Nesta equação, no instante inicial, nós marcamos aqui por t0 porque não é necessariamente no tempo igual a 0 que nós vamos começar a fazer as medidas. O cilindro é largado num dado instante e só depois é que conseguimos fazer as medidas, quando ele passa pelos sensores. Portanto, não podemos dizer que o tempo que corresponde à posição de lançamento, que é S igual a 0, e do repouso, que é V0 igual a 0, que esse tempo é 0. Não é 0 no nosso sistema de referência. Então, a forma mais genérica de escrever a equação do movimento para um corpo que começa numa posição S igual a 0, V0 igual a 0, mas que não começa no instante t igual a 0, é esta. 1 meio de A t menos t0 ao quadrado. Portanto, se nós desenvolvermos esta expressão, apenas retirar o quadrado dentro, desenvolver este binómio, obtemos aqui uma expressão que é um polinómio também do segundo grau. E é da comparação deste polinómio do segundo grau do nosso modelo físico com o polinómio do segundo grau, cujas constantes AB1 e B2 são determinadas experimentalmente pelo ajuste aos pontos experimentais, é da comparação destas duas equações que nós podemos tirar as grandezas físicas que nos interessam. Portanto, se nós quisermos agora comparar o papel que tem o A, o B1 e o B2 nesta expressão, chegamos à conclusão que o B2, que é o termo ao quadrado, que aqui está no t ao quadrado, é simplesmente igual a A sobre 2. Está aqui referido. O B1, que é o termo em t, é este termo aqui, é menos AT0. Menos AT0. E o A, que é o termo independente, é 1 meio de AT0 ao quadrado, que aqui está referido. Ora bem, se nós conseguirmos já determinar, a partir do ponto do B2, determinamos a aceleração de translação do corpo, relacionando com a fórmula da aceleração que tínhamos anteriormente, que está aqui repetida, podemos resolver esta equação, porque já sabemos a aceleração, em ordem ao momento de inércia. E retiramos daqui o valor do momento de inércia do corpo. Portanto, quando o corpo desloca-se, o corpo vai descendo o plano inclinado, vai ter um movimento de translação e um movimento de rotação, pelas propriedades do seu movimento de translação, marcados pelos pontos experimentais dessa em função de t, conseguimos tirar grandezas que se relacionam com as nossas grandezas físicas e que nos permitem calcular experimentalmente o momento de inércia. Portanto, esta é a mecânica da experiência. Nós lançamos de vários ângulos e lançamos cilindros diferentes para calcular os seus momentos de inércia.